Avaliação eleitoral. Eu acho que é nítido para todo mundo que a diferença entre os dois candidatos diminuiu significativamente na última semana. Caiu de 18 para 10 pontos percentuais. Isso, na minha opinião, tem dois significados importantes. O primeiro é que houve um movimento vivo, real, de baixo para cima, na sociedade brasileira, de milhões de eleitores que decidiram votar em defesa da democracia. Esse movimento existe, tanto é que nós estamos aqui reunidos hoje em grande quantidade, porque esse movimento existe, não é uma invenção, não é um fato imaginário. O resultado da eleição foi praticamente equilibrado. Nós tivemos 55-45, metade da sociedade brasileira votou contra o candidato de extrema-direita que venceu as eleições. Nós não podemos perder isso de vista em nenhum momento, porque esse resultado eleitoral mostra que aqueles que estão conscientes, mais ou menos conscientes, mas estão conscientes de que o que está em jogo a partir de agora é um grande risco, não só para os avanços sociais que foram conquistados no Brasil, também com muitas contradições de 1988 para cá, não só esses avanços estão em perigo, mas também a própria democracia, que é a única garantia que a classe trabalhadora tem de continuar avançando. A única garantia que a classe trabalhadora tem de continuar avançando é a existência da democracia, e ela está em perigo neste momento. O segundo ponto ainda, com relação à avaliação eleitoral, além de destacar o fato de que a eleição, apesar de não parecer, foi equilibrada, é que nós não podemos cair no erro de imaginar que os 57 milhões de brasileiros que votaram em Jair Bolsonaro são fascistas. Não são. Eles não são. Os grupos que têm componentes fascistas, a questão do fascismo é uma questão para a gente discutir profundamente o conceito de fascismo, hoje não é o dia para isso. Por isso eu falo em elementos fascistas. Os grupos que têm dentro de si elementos fascistas são muito pequenos. São muito pequenos. É verdade que esses grupos cresceram rapidamente a ponto de chegar a colocar um candidato na presidência da República, o que não é pouca coisa. Mas eles continuam sendo pequenos no conjunto da sociedade brasileira. Nós precisamos entender que o Brasil está numa crise econômica da qual o governo Temer não conseguiu sair. E boa parte dos eleitores votaram contra a crise, na expectativa de que o próximo governo possa trazer emprego e renda, o que faz com que o próximo governo esteja imediatamente sob pressão de fazer a economia brasileira crescer. Eu não vejo como, diante das fórmulas econômicas que estão sendo apresentadas, isso venha a ocorrer. Mas esse é um tema para nós discutirmos mais adiante, quando o governo tiver começado. O importante nesse momento é registrar que boa parte desses votos são votos em favor de uma mudança econômica. E certamente, ou muito provavelmente, boa parte desses eleitores não tomaram consciência de qual foi o programa vitorioso no domingo. E quando tomarem consciência, certamente mudarão de posição. Além disso, a gente não pode também extremar, do ponto de vista numérico, a quantidade de pessoas que votaram a favor, vamos chamar assim, de um regresso, de uma regressão no campo dos costumes, no campo da moral. Claro que existem setores da sociedade que gostariam de uma regressão no campo moral. Existem, mas são minoritários. São minoritários. E o nosso trabalho é isolar esses grupos minoritários, é não deixá-los crescer. Portanto, do ponto de vista eleitoral, a questão que está colocada para nós é nós nos mantermos unidos e isolar os grupos minoritários que são efetivamente grupos regressivos e trazer para o nosso campo aqueles que votaram sem saber em que estavam votando e formar assim uma nova maioria que vai inverter o quadro decidido no domingo.